Eu tô muito desacreditada, na verdade. Quando eu vi meu nome no diário, eu fiquei, assim, hiper feliz e, tô no processo, né, de, entrega de documentação, perícia do PJ, mas eu fiquei muito, muito emocionada, né. Eu estava acompanhando todos os dias, o concurso foi homologado em dezembro, eu fui nomeada agora na turma de julho e, assim, eu devo muito, muito mesmo ao projeto Finalmente Escrevente e as suas aulas, elas foram fundamentais nesse meu processo. Eu participei, né, fui a mentoranda da turma do professor Douglas e foi essencial. As dicas que você dava, né, as dicas para manter a calma durante o estudo foram, assim, fundamentais para essa trajetória, porque é aquilo, a gente fica muito, muito nervoso, né, no decorrer, a gente quer desistir, a gente, isso não é para mim, as matérias, é muita matéria para estudar. E a maioria dos concurseiros trabalha, estuda, tem família, né? Então, assim, a gente precisa conciliar tudo para conseguir dar conta. Mas, bom, deu tudo certo. Eu tô aqui, sou prova viva que realmente é possível. De repente, o Direção Concursos apareceu com esse projeto Finalmente Escrevente. Estava, né, pesquisando o curso, então apareceu um alerta desse projeto que era totalmente gratuito. Eu falei, olha só, a oportunidade de ter um direcionamento, né? E aí eu comecei a acompanhar as aulas, né, tinha um horário ali certinho, todos os dias, às 20 horas, então eu já me programava para estar ali no horário para acompanhar todas as aulas. E ainda não tinha perspectiva de abertura do edital, nem nada, mas estava todo mundo ali no mesmo barco, estudando, os professores maravilhosos, assim, e com a didática muito, muito fácil de se entender. E aí eu comecei, né, no projeto. Então, assisti as aulas ao vivo todo dia, sem grana para poder comprar o curso, mas acompanhava todas as aulas, não perdia nenhuma. Meu horário ali às 8 horas era sagrado. E aí abri o edital de 2021. Prestei, assim, o primeiro concurso estudando certo, com orientação, com material, né? Então, assim, eu posso dizer que esse foi o meu primeiro concurso de verdade, né? E aí eu prestei para era o unificado e eu prestei para a capital. E todo mundo tinha aquela mesma dúvida, né? Ai, vou prestar para qual lugar? Onde será que chama? Qual a nota de corte? Como é que faz? Eu moro no ABC, mas eu prestei para a capital por primeiro concurso, é a região que mais chama, vou fazer para lá. E bom, como a maioria das pessoas sabe, e aconteceu com muita gente, a nota de corte eu não consegui atingir, mas se eu tivesse prestado para minha região, eu teria conseguido. Ah, Mas é o clássico, né, professor? Mas aí assim, eu fiquei bem frustrada, né? Fiquei triste, porque eu me dediquei bastante. E eu falei, mas eu não vou parar, né? Eu não vou desistir. Eu sei que em breve vai aparecer o teu concurso. E aí eu continuei, eu não quis mudar o foco, que eu acho que isso é muito importante. Eu queria o cargo de escrevente. Por ser um concurso mais fácil, por ser um concurso escada mesmo. Então, assim, eu não quis mudar, eu vou tentar outra coisa, vou pegar um edital de um outro concurso que esteja aberto e misturar as matérias. Não, meu foco sempre foi esse. Então, os materiais que eu tinha era para esse cargo mesmo. E aí, depois do concurso de 2021, depois da minha frustração, demorei um tempo para me recuperar, e eu comecei a estudar assim, mas não todos os dias, né? Não regradinha, porque a gente não tinha perspectiva de um novo edital, não sabia quando que podia aparecer. E eu estava com um casamento marcado, então eu tinha que conciliar o meu trabalho, preparativos para o casamento e estudar ali nas horas que dava mesmo para estudar. Em 2022 eu me casei e aí, né, organizando a vida, eu falei, não vai abrir agora o edital, então vou dar uma relaxada. Não façam isso, não recomendo. Porque aí, de repente, o edital abriu do nada. Eu estava vindo de uma consulta médica e aí
olhei o celular e de repente estava lá o professor Douglas, acabou de abrir um novo edital do concurso escrevente. Eu falei, o quê? Como assim? Eu tô atrasada! E agora? E, e aí eu, né, corri para casa e comecei a olhar realmente o novo concurso era real. E eu falei, agora, eu preciso dar um gás aí para poder recuperar esse tempo perdido, né, que eu estava estudando mais ou menos. E aí eu falei, bom, se em 2021 o projeto Finalmente Escrevente, ele me deixou ali quase conseguir a nota, né, foi por bem pouquinho, e eu estudei totalmente com os materiais gratuitos, então se eu comprar os materiais agora nessa reta final, eu acho que eu tenho mais chance. E aí eu fui acompanhando, né, o retorno do Finalmente Escrevente junto com os materiais de direção que eu comprei. E aí eu entrei na turma do professor Douglas com as mentorias. E aí deu super certo. Essa prova foi uma das mais difíceis, né, com a quantidade de candidatos muito, acho que a maior que teve, e foi bem puxada mesmo. Mas eu acho que se eu não tivesse estudado com os materiais, né, tivesse comprado o curso, estudado com os materiais, com essa base que eu já tinha, e com a mentoria, talvez não tivesse dado tempo de, né, estar ali brigando entre os melhores, assim. E foi maravilhoso isso. No meio dessa jornada ainda, a minha mãe descobriu um câncer, e aí eu tive que ainda conciliar estudo, trabalho, casa, com os auxílios da minha mãe, acompanhava ela ao médico e tal, mas assim, eu acordava 4 horas da manhã, estudava ali o momento que dava, ia para o trabalho, às vezes ia acompanhar minha mãe, estudava no ônibus. Muitas vezes eu participei da mentoria no metrô, enquanto o professor estava ali dando a mentoria, eu colocava o meu fonezinho ali no metrô para escutar as orientações, aí chegava em casa, eu estudava mais umas 2 matérias antes de dormir e a minha rotina foi assim até o dia da prova. E deu certo. Eu acho que quando o projeto Finalmente Escrevente apareceu na minha vida foi um divisor de águas mesmo, porque eu realmente estudava de forma totalmente errada, eu não estudava direito, né? E o direção, ele realmente direciona a gente para os estudos. Os professores são muito experientes, todos muito focados, sabem realmente o que estão falando. A didática é maravilhosa e assim, eu recomendo de olhos fechados mesmo. O projeto em 2021 que eu fiz, né? Só com as aulas ao vivo já foram ótimos para mim. Depois que eu comprei o concurso para dar essa acelerada, eu acho que como eu tinha pouco tempo e se eu não tivesse comprado o curso, talvez eu não tivesse conseguido estar entre os classificados. Então, porque assim, a gente assiste as aulas ao vivo, são ótimas, mas quando a gente compra, a gente consegue assistir a qualquer momento, né? E além de ter o apoio da apostila. Então, você consegue ler ali no metrô, no ônibus, responder questões, assistir de novo a aula que você perdeu, porque no ao vivo é ali, assistiu, acabou, não tem mais. Quando você compra o material, o apoio que você tem é muito maior, né? Então, assim, foi excelente, assim. E sem contar na mentoria, né, do professor, porque acaba direcionando mais ainda a gente, principalmente nessa reta final, assim, na questão da ansiedade, todas as dicas. Então, é excelente. Eu acho que se eu não tivesse adquirido esse material, não tivesse seguido, né, todas essas dicas do direção, talvez eu não tivesse conseguido ser classificada, não. O mérito também é nosso de fazer e correr atrás e estudar, né? Precisa estudar, não adianta só comprar o curso e precisa anotar, precisa ter um material de apoio, precisa ler a lei, precisa tem dúvida, pergunta ali no chat ou manda mensagem para os professores, todos são super solícitos sempre. A gente precisa também fazer a nossa parte. Mas o apoio de ter um material e estudar de forma correta
também é 50% do caminho, né? 50-50. A gente tem que fazer nosso 50% mais o apoio de 50% dos materiais. O psicológico eu acho que é o que pega mais, né? Porque você pode estar ali craque fazendo simulado, acertando, gabaritando no simulado. Mas se, principalmente na hora da prova, você não tiver com o psicológico em ordem, não adianta, você não vai conseguir responder nenhuma questão. E assim, no começo, né, a ansiedade batia muito, porque muitas matérias que eu nunca tinha visto na minha vida e eu concorrendo com muita gente que era do direito e eu pensava assim, não vai dar certo, né? E eu já tinha feito concursos menores que nunca não tinha conseguido nada, até porque eu estudava da forma errada. Então, eu pensava assim, passava pela minha cabeça, não vai dar certo, não é para mim, não sei se eu vou conseguir. Mas eu continuei estudando, né? Era dos meus objetivos. Eu já estava querendo sair da minha área mesmo, e o concurso é a minha opção. Eu queria o cargo de escrevente mesmo. Então, eu foquei nesse cargo, foquei neste concurso, falei, eu vou, com o psicológico abalado, eu preciso tentar. E né, parei no concurso entre 2021 para o de 2023, justamente por essa frustração de não, né, estudei tanto, nossa, não estava indo bem e tal, não estava tão difícil a prova, mas fiquei por pouco, né? Por 4 questões eu não fiquei na nota de corte. E se eu tivesse prestado para o ABC, eu teria passado com folga ainda. Então eu falei assim, que burra, sabe? Ai, não acredito que eu fiz isso. Assim, eu fiquei naquela tristeza profunda, né? Porque, né? Por que isso aconteceu comigo? Então, não que eu parei totalmente, mas eu dei uma relaxada. E como esse concurso tinha vindo unificado, ninguém tinha perspectiva do novo concurso, então eu falei, eu vou, né, focar na minha vida, né, organizando meu casamento e tal, e dei uma relaxada nos estudos. E aí, quando abriu esse novo edital, aí eu fiquei muito desesperada, porque eu tinha pouco tempo e eu precisava recuperar todo o tempo perdido, revisar, simulado, e, né? E então, assim, eu fiquei assim, em desespero e pensando mesmo nisso. Por que que eu não continuei constante, né? Porque é uma constância. Então, se você faz ali um pouquinho todo dia, é a mesma coisa da academia. Você começa o mês, se você não precisa ir treinar 2 horas por dia, mas se você treina meia hora todo dia, em 3 anos você tá com o corpo definido, né? É a mesma coisa do concurso. Você não tem tempo de estudar. Você não precisa estudar 10, 15 horas por dia. Mas se você estudar um pouquinho todo dia, uma hora você consegue. E aí foi o que aconteceu. Eu parei de estudar e não deveria ter feito isso. Então eu precisava recuperar o tempo perdido. E aí, nesse meio tempo, o câncer da minha mãe, que aí eu queria desistir, sabe? Eu falei assim, não, entre passar alguns momentos com a minha mãe e o concurso público, sabe? É uma coisa que você tem que pôr na balança e falar, e agora, né? Mas eu falei, eu não, eu preciso manter a minha cabeça em ordem, né? E eu queria, assim, dar esse orgulho para minha mãe, sabe? Porque ela era uma coisa também que ela vinha falando para mim, né? De mudar de carreira e o concurso público é uma porta. Então eu falei, eu preciso dar esse presente, né, para ela. Então eu não desisti. Mas eu te confesso que no dia da prova, realmente, talvez eu tivesse acertado mais questões se eu tivesse, não sei, se não tivesse esse turbilhão de coisas na minha vida naquele momento, talvez eu tivesse acertado mais questões, sim, mas a gente precisa tentar manter o foco, né? Eu penso assim, a gente precisa, no dia da prova principalmente, a gente precisa estar o mais focado na prova e naquilo que a gente quer,
E, e é isso, você fez o que dava para fazer, você lutou até ali, então você não pode morrer na praia. Então a gente tem que pensar assim: estudei tudo que tinha para estudar, fiz o máximo que eu conseguia fazer, mesmo com um turbilhão de coisas na nossa vida. Então ali na hora é aquilo. E se não der certo naquele momento, tudo bem, não para de estudar, continue estudando porque vai vir outra oportunidade e você vai ter que tá preparado, sabe? Assim, o concurso público é uma fila, né? A gente tá lá na fila fazendo milhões de concorrentes e se você não parar de estudar, uma hora a sua vez na fila vai chegar. Então, assim, não é o último concurso da face da Terra, não é a sua vida aquele concurso, mas é uma porta de entrada, é algo que vai mudar a sua vida, então você não pode desistir. Então, a gente precisa tentar manter o, o foco no que a gente quer e na hora da prova tentar se concentrar ao máximo, porque a gente sabe, a gente estudou, a gente sabe resolver, a gente sabe as questões, a gente sabe que vai cair. O que pega mesmo é o psicológico. Então, tentar ficar o máximo tranquilo possível para poder dar conta na hora da prova. Assim, ele sempre me deu muita força. Desde o primeiro dia, desde quando eu falei, eu vou prestar esse concurso, ele, nossa, me incentivou demais. Eu acho que é muito importante quando a gente tem um apoio, assim, sabe? Eu vejo muita gente terminando o relacionamento porque o parceiro não entende. Mas no meu caso, não. Ele me apoiou sempre, desde o começo, e tava ali, ai, não, vamos sair para algum lugar, ai, não posso, porque final de semana é sagrado, eu preciso estudar, me dedicar mais nos finais de semana, porque eu trabalho a semana inteira, então, em vez de sair para algum lugar, eu vou ficar estudando, tudo bem. A gente fazia alguma coisa em casa mesmo, passava horas na frente do computador lendo e vendo as aulas e fazendo simulado e fazendo questões, e ele sempre foi super parceiro, né? E aí, no primeiro não deu certo, ele me apoiou, não, vai, continua, não para. E aí, agora, nesse de 2023, que eu falei para ele, eu vou prestar para a capital e vou para Grande São Paulo. Não, vamos lá, a gente tá junto e ele sempre me apoia em tudo, assim, é um parceirão mesmo, de verdade. Como eu já tinha essa base de 2021, né, do Finalmente Escrevente, eu assistia todas as videoaulas, então, no concurso de 2023, eu estudei mais por questões, porque eu já conhecia as disciplinas, elas ainda estavam frescas para mim, e eu precisava fazer simulados, né, para tentar alcançar a nota que eu precisava. Então, estudar por questões, como eu já tinha essa base, foi mais fácil para memorizar. Para memorizar, ali a Unesp é previsível, né? Assim, a gente mais ou menos sabe o que vai cair, porque as provas são bem parecidas desde sempre. Então, acabou sendo muito mais fácil nessa segunda prova, né, no concurso de 2023, eu estudar por questões. Mas eu também assistia as videoaulas e estudava teoria, grifava aquilo que eu tinha mais dificuldade, que eu estava errando mais ali nas questões, eu voltava no material, dava uma lida, grifava o que eu tinha errado, e aí depois voltava para as questões. Então eu fiz muitas questões, muitas mesmo. Eu acho que eu fiz mais de 50 mil questões, eu acho, considerando desde o início de 2021 até esse último concurso. O que você faria nas últimas 4 semanas e talvez especialmente ali na última semana da prova? Conta pra gente. No último concurso eu fiz isso, eu acho que se eu repetisse essa prova de novo, inclusive eu me inscrevi para fazer, só que acabou, né, sendo nomeada, é aquilo que o professor Douglas fala, não é estudar para a posse, é estudar até a posse, né? Então eu estava estudando e aí saiu a minha nomeação, eu falei, ai, agora, agora tá tudo certo, agora eu tô em casa, graças a Deus. Mas no último mês, para as provas, eu focando em questões, né, resolver muitas questões. Então, as matérias que eu tinha dificuldade, por exemplo, a matemática, eu não ia conseguir entrar na minha cabeça em um mês, eu não ia conseguir. Então,
Eu foquei nas matérias que realmente eu tinha mais facilidade, me dediquei muito, fiz muitas questões. Eu acho que estudar por questões é um método que realmente funciona. Então, se você está com dificuldade em alguma matéria, você estudar por questões e ver ali a questão que você está errando, vai lá na lei, ou se for direito, ou se for raciocínio lógico, matemática, enfim, tenta entender ali onde que está sendo o seu erro e depois volta para as questões. Eu acho que é fundamental, né? Essa última reta, não adianta tentar ler a apostila, entender a matéria que você não conseguiu. É importante assistir videoaulas, e assistir e ler a apostila e assistir videoaulas, mas eu acho que na reta final, as questões é o fundamental. Eu acho que você se imaginar ali na hora da prova. Eu acho que é o método mais eficaz, assim, para a reta final. E para a última semana, acho que até para os últimos 2 dias, não relaxar totalmente, né? Mas tentar se distrair um pouco para manter o emocional tranquilo, né? Para a hora da prova. Então, assim, não estou dizendo vá para uma balada um dia antes da prova, mas descansa a mente, sabe? Dá uma relaxada, assiste um filme, lê um livro, faz algum hobby que vocês gostem mesmo, para vocês tentarem estar com a adrenalina um pouco mais baixa e mais tranquilo na hora da prova. Porque quem já estudou até aqui sabe o que vai cair, sabe fazer, sabe resolver. Então precisa estar com o emocional realmente tranquilo para abrir a prova e falar, olhar a primeira questão e falar, eu sei fazer. E vai saber fazer, e vai resolver, e vai ser meu colega de trabalho. Eu acredito em vocês.